Primeiramente, William, boa noite para você, boa noite a todas as pessoas que estão aí assistindo, as pessoas que vão chegar também. Primeiro, eu gostaria de agradecer você por ter aceitado aí o nosso convite para falar desse tema. Eu fiquei muito satisfeito de você ter aceitado o convite. É uma honra para a gente ter você aqui hoje, falando desse assunto. Muito obrigado. E a gente vai estar falando sobre esse assunto, mas primeiro, Will, eu gostaria de falar um pouco aqui da sua experiência, né? Esse tema que é crucial, relacionado aos riscos psicossociais, a nova NR1. O William Carvalho, especialista em SSNA há 28 anos, quase 30 anos aí na área, né, William? Isso. É mestre em psicanálise clínica, pós-graduado em psicologia organizacional e do trabalho, com experiência em empresas como Coca-Cola, Heineken, Vale, Votorantim Metais. O William também foi premiado nacionalmente por sua atuação em higiene ocupacional e gestão de programas de segurança, entre outros atributos. A gente só falou um resumo aí do histórico desse grande profissional que está nos oportunizando aí hoje, nessa noite. Já tive também a oportunidade de trabalhar com o William no meu início de carreira, na Votorantim, Juiz de Fora, aprendi muito com ele sobre os programas de proteção respiratória, né, William? Aprendi muito com o William sobre esse assunto, entre outros temas, e hoje é uma honra estar com ele aqui com a gente. William, Oi. Pode fazer uma introdução, qual que é a sua expectativa para essa live? Pode ficar à vontade. Márcio, a minha expectativa é boa, cara. Assim, muita gente está com dúvida, né, sobre o assunto, né? A NR1 está muito subjetiva, né? Mas ela está direcionando tudo a NR17. Como a NR17 já é bem antiga, e até cita alguns exemplos de fator de risco psicossocial, né? Mas só cita, mas a NR, para resumir, as normas, Márcio, elas não nos mostram como fazer, elas só indicam o que fazer. E o como fazer, as empresas têm que se desenvolver. Não tem outro jeito, né? Tem que preparar os profissionais da área de saúde e segurança. Assim, eu já venho acompanhando essa questão do risco psicossocial em algumas reuniões quando teve do grupo tripartite, bem antes, há mais de um ano atrás. E eu falei, opa, isso aí vai dar muito problema no Brasil, porque eu vejo as empresas fazendo, é um tema que a gente vai falar daqui para frente, né? Fazendo pesquisa de clima, e a pesquisa de clima, ela não capta o risco psicossocial, entendeu? Tem muita gente confundindo isso aí, né, William? Exatamente. O risco psicossocial, nós estamos falando de pessoas, do trabalhador, e é individual. A gente tem que levantar o risco psicossocial de cada trabalhador na empresa. Não é fazer uma pesquisa de clima, igual a gente está acostumado a fazer, você coloca lá o formulário no refeitório, né? A pessoa vai lá e marca a questão e deixa lá. Não é assim, não. Você tem que sentar com o funcionário, você tem que ouvi-lo, entendeu? Eu falo o seguinte, é o que eu faço nas ações. Não vai ser diferente não, tá, Márcio? Não vai ser diferente. É o que eu já venho pregando já para as empresas. Não tem como ser diferente. Se quer uma atuação eficaz, porque o governo vai cobrar o plano de ação eficaz. É isso que eles vão cobrar. E, William, para a gente começar, né, agora já entrar mesmo dentro do tema, como é que você define esses fatores aí psicossociais aí que são tão cruciais aí para a saúde e segurança? A gente vê que dentro da NR1 ele está ali junto com a NR, com os riscos ergonômicos, né? E o que você define para fazer uma introdução geral com relação a esses riscos psicossociais dentro das organizações? Tá, eu vou definir de uma forma, eu não posso definir como psicanalista. Eu vou definir como um profissional da segurança, tá bom? Show de bola. Então, como profissional de segurança, são características inerentes às condições de trabalho, tá? Que podem afetar o trabalhador no seu dia a dia. Como psicanalista, eu ia definir de outra forma. Né? Você sabe disso, né?
que já são agravos de riscos que se tornaram transtornos. Entendeu? Entendi. Mas, assim, de acordo com a norma, são características. Essas características é que a gente vai levantar, fazendo o levantamento do fator de risco psicossocial. Entendi. E quando a gente fala da NR1, você falou que ela é muito vaga, na verdade, ela nenhum tipo de risco químico, físico, biológico, ergonômico, de acidentes, ela não explica como que você vai fazer o levantamento desses riscos, certo? É, como hoje a gente vai. Se você dá uma definição de qual o primeiro passo para as empresas começarem a estar fazendo esse levantamento dos riscos psicossociais, é lógico que você vai falar que é procurar um profissional da área, mas como é que vai, como que seria esse roteiro, esse passo a passo, William? Não, independente de procurar um profissional, a empresa tem que ter expertise nisso aí, né? Sim. Muitas empresas já têm um profissional, que é um psicólogo, né, um médico, mas o médico também ele não vai estar totalmente preparado para isso, não, nessa parte de risco mental, né? Que a gente está falando de psicossocial, da mente, da psique. Mas assim, não tem é como fazer o levantamento ambiental de riscos físicos, químicos e biológicos. Nós não vamos para campo, nós não entrevistamos, não fazemos o reconhecimento, né? Sim. Nós fazemos. Começaria pela antecipação, mas a antecipação é só no projeto, então esquece isso aí. Então, primeiramente, fazendo um reconhecimento. No risco psicossocial, qual que é o reconhecimento? É uma entrevista. Né? Aí depois vem a avaliação. Como que seria na parte psicossocial? Através de um questionário. Na avaliação da higiene ocupacional, a gente usa equipamentos, né? Um audiodosímetro, uma bomba gravimétrica, mas no risco psicossocial é um questionário. É sentar e ouvir a pessoa. E nisso, só que tem um trâmite muito grande por trás disso aí. Porque você tem que separar os riscos. Eu até anotei aqui mais para frente, eu ia te falar, mas como você fez essa pergunta logo, né, Márcio? Uhum. Aí eu vou antecipar aqui, ó. Por exemplo, o trabalho que eu faço hoje, eu levanto exigências laborais, levanto a parte da organização no trabalho, relações sociais e liderança, a interface do trabalhador do trabalho indivíduo e valores das pessoas nas organizações. Tá? William, mas isso está parecendo com pesquisa de clima. Está parecendo. Isso são só os tópicos que existem dentro das organizações. Mas o questionário é totalmente diferente. O questionário é todo voltado para a psique, Márcio. Então, só respondendo a sua pergunta aí, que eu acho que eu avancei demais, fazendo o reconhecimento através da entrevista, fazendo uma avaliação através de um questionário e propondo medidas de controle eficazes. Vai funcionar da mesma forma. Tanto é que a própria NR1 está explicitando que isso tem que ser inserido no PGR. Entendeu? Sim. Tem que ser inserido no PGR. Né? Olha só, posso citar uma questão de uma parte aqui da norma? Pode ficar à Olha para você ver vontade. como é que a norma é tão subjetiva. Né? Ela fala assim, a organização deve considerar as condições de trabalho nos termos da NR17. Olha só, a NR1 te manda ir lá na NR17. Né? Ou seja, incluir os fatores de risco psicossociais. Nesse momento, a NR1 não falou nada quais seriam os riscos, como fazer. Ela não vai mostrar. Porque quem redigiu a norma não vai mostrar como que faz. Eles querem pronto. Né? É assim desde há 28 anos atrás que eu comecei a trabalhar na área de segurança, né? Hoje eu trabalho em paralelo, era da mesma forma. A gente tinha que se virar em campo, nas indústrias. Né? Aí tem uma outra linha que diz o seguinte, olha, para a probabilidade de ocorrência de lesões ou agravos à saúde decorrente de fatores ergonômicos, incluindo fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, a avaliação de risco deve considerar as exigências das atividades de trabalho e a eficácia das medidas de prevenção. É aquilo que eu te falei, a questão do agravo. Ô, Márcio, todo mundo, eu, você, as pessoas que estão nos acompanhando aqui na live, todo mundo tem um transtorno. Tá? Sim. Todo mundo tem um transtorno. Tem gente que sofre de ansiedade, tem gente que sofre de bipolaridade, tem narcisista. Se eu for enumerar
aqui vai ficar complicado, porque no manual de transtornos mundiais que a gente segue, são 970 tipos de transtornos. E só que é o seguinte, como a gente já tem transtornos pelas dificuldades do nosso dia a dia, da nossa vida, dentro de casa, né, a gente acaba levando isso para o trabalho. E se tiver uma condição de trabalho tóxica, vai gerar esse agravo, vai piorar essa situação do risco psicossocial, entendeu? É por isso que as empresas precisam fazer esse levantamento e começar a olhar de forma específica para esse lado. Sim. E Não você sei, está não sei falando se eu aí, consegui te responder. você já citou aí a NR17, você já citou aí a questão dos fatores relacionados aos riscos ergonômicos, que está linkado aí, na verdade está dentro, né, os riscos psicossociais está dentro ali dos riscos ergonômicos. De acordo com a Exatamente. NR1, está bem claro isso, né? Então você não vai ter, muita gente pensou que ia ter um sexto risco ali, né? Você tem risco físico, químico, biológico, ergonômico, e ia ter os psicossociais separados, mas a gente já percebeu que ele está ali dentro dos riscos ergonômicos. Como é que Exatamente. você vê essa relação hoje dos riscos psicossociais com essa parte de ergonomia? Como é que você vê essa relação? Eu vou te responder fazendo outra pergunta. Quer ver? Você sabe qual que é o primeiro risco psicossocial que todo mundo sofre na empresa? Não. É o estresse. É o estresse. É o Aham, primeiro. Sabe por quê? Porque se você trabalha numa empresa, por exemplo, posso dar vários exemplos para você, seja metalurgia, siderurgia, mineração. Se você está numa condição de trabalho onde ela está tendo não posso usar transtorno a palavra, um incômodo, vamos usar assim, uma coisa mais leve, um incômodo para o trabalhador. E esse uhum, incômodo começa a persistir durante muito tempo. Quando eu falo incômodo, a gente está falando da NR17, então eu estou falando de incômodo físico, tá? aham. Ergonômico, no caso. Então, este incômodo ergonômico vai virar um estresse. Do estresse, já começa a pular para o risco do fator psicossocial. Aí vai desencadeando, Perfeito. entendeu? Paulo, o Paulo Rocha chegou na live aí também. Boa noite para o Paulo Ah, Rocha. Tem o Rocha Paulinho, também, Paulinho é lá do amigo lá de tempo Juiz de de Fora, Votorantim. Tá bom, muito tempo junto, né? trabalhando, A, a trabalhando Jussara, bastante tempo. a Clésia, a Geisa, a Macieira. Boa noite para todo mundo. Obrigado pela participação. Sueli, muitas pessoas aí na live. Obrigado pela audiência. Pessoal, pode ficar à vontade para mandar a pergunta para o William. Algum comentário também pertinente referente ao assunto que a gente está tratando. Ô, William, Oi, a questão da liderança aí dentro desse papel aí, dentro da organização, no levantamento dos riscos psicossociais e principalmente depois desse levantamento, o plano de ação, como é que você enxerga isso? A gente já pode perceber que vai ter muito problema com a liderança com relação a isso no levantamento, certo? O que você pode falar para a Tomás. gente com relação à questão da liderança no ambiente de trabalho e ajudando nesse levantamento também? Ô, Márcio, esse é um dos itens que mais vai pegar. Porque hoje, várias empresas no Brasil, né? Algumas empresas grandes, elas investem bastante na capacitação de lideranças, né? Lideranças são preparadas, tem aquelas famosas academias, né? Universidades dentro das empresas que eles chamam, né? E vão preparando a sua liderança. Porém, a maioria que é preparada são as altas lideranças, Sim. tá? Mas aquela média liderança, que é a supervisão, que tem um contato direto ali com o colaborador, né? Eu não gosto de usar esse nome, que é muito pejorativo. O pessoal gosta de chamar de chão de fábrica, eu não gosto de chamar assim, não. Sabe? Muitas pessoas falam isso, e isso já gera um risco psicossocial nas pessoas. É sério. Tem muita forma pejorativa que as pessoas usam aí para dimensionar a categoria do trabalhador, né? É colaborador, gente, é colaborador. Ele colabora para a empresa ter sucesso. Sim. Então, respondendo isso aí, essa questão, olha só, a liderança hoje
de supervisão é muito pouca preparada. Muito pouca mesmo. E ela que está diretamente em contato com o pessoal que produz, né? Eu, Sim, eu gostava, eu gostava de falar com as pessoas quando eu trabalhava na empresa que setor administrativo só dá prejuízo. Ele não dá lucro. Quem dá lucro é a pessoa da área produtiva, né? sim, com E certeza. então é o seguinte, nessa questão da liderança, não adianta ter só curso superior. Ah, eu vejo muito supervisor é graduado, o cara tem formação em engenharia, mas não é engenheiro ainda, o cara tem formação em administração. Ó, ter graduação não quer dizer nada, tá? Não quer dizer nada. Tem que ter uma preparação para se tornar líder. E se tornar líder não é você ter uma promoção. Não é promoção. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é só no papel. Ser líder é você mostrar para a tua equipe que dá para fazer e que você está ali o tempo todo para apoiá-los. Isso é que é o papel do líder. Também não vai ficar ensinando muita coisa, não, lógico, né? Porque se a pessoa já é um trabalhador preparado, experiente, ele tem que saber o que fazer. Mas o líder tem que enxergar as dificuldades. E se ele não estiver preparado para enxergar os problemas que as pessoas estão passando, principalmente os colaboradores, nessa questão de risco psicossocial, Márcio, é problema um atrás do outro. É o que já acontece nas empresas. Há 2 meses atrás saiu uma matéria na revista Proteção que ano passado o governo fechou com 68% de doença ocupacional só de risco psicossocial, só de afastamento. Hein? Então, aí você já vê como é que é a grandeza do problema. Né? Agora, Willis, Oi. isso que você está falando aí, só pegando um gancho, e faz todo sentido, porque às vezes a pessoa que assumiu ali um papel de supervisão dentro de uma organização, ele às vezes ele vem ali do operacional mesmo, não recebe nenhum tipo de preparo e de Exato. repente ele é líder ali de muitas pessoas e ele não foi preparado para isso, Não foi. certo? Não foi porque ele está levando os vícios e as resistências quando ele era um operador também, por exemplo. Sim, justamente. Entendeu? Ele tem que ser preparado para tirar esses vícios, ele tem que ser formatado, né, para a nova função dele de liderança. É essa palavra que a gente vai usar. Ele tem que passar por uma nova formatação de liderança. Ok? Mas assim, é o que mais vai pegar, tá? Porque na hora que começar a fazer o levantamento, né, e o questionário abranger a parte de liderança, terão perguntas ali direcionadas aos colaboradores e vai fazer uma avaliação do líder dele, do líder direto. Ele será avaliado, entendeu? Aí isso vai para a alta diretoria das empresas, né, para saber se realmente a liderança dele é eficaz e está dando conta do recado. Show de bola. O Reginaldo Macieira aqui está comentando que desconhece uma pessoa com tanto conhecimento e experiência em higiene e saúde ocupacional e agora psicanalista. Falou, está comentando o Reginaldo. Obrigado pelo comentário. O pessoal pode mandar pergunta. Eu gostaria de abordar agora, William. Você falou no início dessa questão que o pessoal às vezes está confundindo aí pesquisa de clima com essa questão do levantamento do risco psicossocial. Qual que Sim. é essa diferença aí? A diferença é grande, né? Mas tem algumas coisas ali que você pode até levar em consideração dentro da pesquisa de clima ali, que vai te dar um norte, né, para esse levantamento, certo? Mas fala para a gente Sim. dessa diferença. Eu vou usar uma palavra que a gente usava quando trabalhava lá em Juiz de Fora, né, até com o Paulo que está participando, ele usava muito essa palavra. A gente usava a palavra atacado e varejo. Né? A diferença é essa, é o seguinte, na pesquisa de clima, você se prepara. Eu já fiz pesquisa de clima, sabe, Márcio? Eu já fiz pesquisa de clima em empresa. A pesquisa de clima, ela tem que ser rápida e objetiva. Então, você tem que criar um universo de perguntas e essas perguntas, elas sempre vão favorecer o lado da empresa. Por quê? A empresa não vai dar tiro no pé dela, nunca vai fazer isso. Isso é lógico. Eu não faria. Se eu tivesse uma empresa, eu não faria isso. Porém, ela não pega o funcionário direto. Você coloca um formulário ali, né? Coloca o questionário e entrega para as pessoas vão responder.
você não sabe se as pessoas estão respondendo aquilo de forma assertiva. Porque quando o levantamento do risco psicossocial é tete a tete. É o profissional de saúde com o colaborador ali numa sala fazendo as perguntas para ele. Entendeu? Entendi. É como se estivesse fazendo uma sessão de anamnese na pessoa, né, voltadas para esses questionários. E a pesquisa de clima, ela vai ser muito subjetiva. Ela não vai garantir que a empresa vai ter um plano de ação eficaz. Isso é fato, sabe? Ela pode ter, assim, vai abranger coisas que vão abranger na parte de levantamento de risco psicossocial? Sim, algumas coisas. Mas não são todas, não. Tá? Não são todas, Márcio. Certo. Aqui o Reginaldo Macieira está perguntando quando começa a ser obrigatória a análise dos riscos psicossociais? A partir do dia 26 de 26 de maio. maio. Mas É. algumas Não, empresas já estão adiantando esse processo, né? Que não, ô, é Márcio, importante não deixar para a última hora, deixa eu né? Porque corrigir. eu acredito que vai ser uma loucura no mês que vem ali, empresas correndo atrás, né? Ô, Desse Márcio, levantamento, não vai, não vai começar o levantamento, vai começar a fiscalização, tá? justamente. É a fiscalização, as pessoas estão confundindo. Não é o levantamento já era para ter começado em agosto do ano passado. Era Sim. em agosto do ano passado. Mas o Brasil é assim mesmo, nós deixamos tudo para a última hora, né, Márcio? Com certeza. Nós Isso, temos essa cultura, é isso a é a cultura do cultura brasileiro. Tá tudo- que fiz mudar, né? Essa cultura nossa brasileira, de forma geral, de ela, deixar tudo para a última hora. ela Foi a não é. mesma coisa que a social, quando o início entrou em vigor também, foi bem complicado. O Rocha também está comentando aqui que ele acha que é mais difícil separar a doença do empregado do que trabalho versus família. É isso mesmo, acho que ele quis dizer aqui. Mais difícil separar a doença do empregado do que trabalho versus família. Obrigado, Rocha, pela participação. Reginaldo também. O Raimundo Tomé está perguntando aqui, William, pergunta Oi. interessante do Raimundo Tomé. Já depois, né, que fez o levantamento, ele está perguntando como que deve ser o tratamento do colaborador que desenvolveu doença ocupacional por risco psicossocial. Não, Aí mas aí a gente não pode confunde um definir que o pouco. trabalhador teve uma doença ocupacional. Ele tem fatores psicossociais que podem se transformar em transtornos, né? A gente não Mas de pode. forma geral, acho que dá para responder em cima de algo que foi, né, dessa forma que você falou aí. Sim. Porque é o seguinte, no levantamento, por exemplo, como que eu faço o levantamento, Márcio? Eu uso uma metodologia dinamarquesa, né? Chamada COPSOC. Ela mostra a tendência, ela por si só já mostra a tendência da gravidade do risco psicossocial levantado nas empresas. Se é médio, ó, se é leve, médio ou alto, entendeu? Que é o Perfeito. mesmo parâmetro, que é o mesmo parâmetro utilizado lá no PGR para levantar os riscos ocupacionais, Uhum. tá? Mas assim, não tem como você definir se a pessoa tem uma doença mental aí de psique, não. Pelo questionário, não. Você vai conseguir levantar tendências, entendeu? Tendências. De Eu acordo. não posso falar que uma pessoa, que o cara tem assim, esse cara fez o levantamento, ele tem transtorno bipolar de personalidade. Não, não é assim, não. Na verdade, o levantamento é para avaliar o risco da empresa, não individual. Exato. Cada lógico que você vai conseguir fazer igual você explicou a questão do prontuário ali, o trabalho que você faz mais personalizado, E, você pode identificar algo, mas é um levantamento de risco como qualquer outro. Só exatamente. que, A gente vai levantar as características da empresa, que eu falei no início, você lembra? justamente, Essas justamente. características estão induzindo os trabalhadores a maximizarem os seus transtornos não, os seus riscos psicossociais. Porque transtorno todo mundo tem, mas ele não aflora assim não, tá? Mas, assim, de antemão eu já posso falar com você que tem muito trabalhador que tem o seu transtorno, né? Mas não é falado na empresa, não é divulgado, né? E normalmente as pessoas têm que procurar ajuda mesmo, porque transtorno não é fácil, gente. Tratar a Show de mente bola. não é Aí, fácil. Oi. agora, você falou da pesquisa de clima, a gente falou também, né, da introdução ali.
com relação à ergonomia, né? O risco psicossocial dentro da ergonomia. Como é que você vai estar enxergando essa questão hoje? O que as empresas têm que se preocupar com esse levantamento dos fatores de risco psicossociais com relação aos processos jurídicos, por exemplo? Ah, tá. Boa pergunta, viu, Márcio? Essa pergunta é boa mesmo. Por exemplo, eu andei pesquisando há um tempo atrás aí sobre questões de jurisprudências em ações trabalhistas voltadas para danos morais, né? Danos pessoais, né? E se abriu uma jurisprudência no Brasil muito grande dessa questão voltada para esse tipo de case nas empresas, que é o case da psique. Aham. E eu vou te falar com você uma coisa, e os juízes, assim, como é uma área muito complexa, eles estão batendo martelo, tá? Eles já estão dando causa ganha para o trabalhador. Dificilmente o trabalhador, assim, normalmente as empresas dificilmente ganhavam processos, né? Vamos dizer assim que 90% era ganho pelo trabalhador, 10% pelas empresas, né? Eu já Aham. fui já fui em muitas audiências, mas assim, mas na questão psicossocial, eu vou falar assim, questão psique, os juízes não questionam, eles já dão causa ganha para o trabalhador. E eu acompanhei alguns processos que eu pesquisei na internet e lendo os assuntos, né, sobre essa jurisprudência, né, então está acontecendo muitos processos, e eles entram solicitando danos morais relacionados à saúde mental, tá? Os juízes não culpam a doença, a empresa pela doença, Certo. mas ela está culpando a empresa pelo agravo. É o que está escrito lá na NR1, você lembra? Sim. Pelo agravo. Porque Está bem explícito. a pessoa já entra na empresa com um tipo vamos se dizer, entre aspas, algum tipo de transtorno leve, uma ansiedade, por exemplo, sabe? E ele é colocado num ambiente tóxico. Essa ansiedade pode virar uma depressão, Isso acontece entendeu? muito. Isso acontece muito. A gente eu participo de perícias aí como assistente técnico das empresas que a gente trabalha aqui, e é Sim. muito comum você ter ali uma perícia de insalubridade ou periculosidade, e ali dentro do processo, quando você vai ler o processo, tem algo relacionado a danos morais hoje. Está muito comum isso, né? Esse É relacionado a isso tipo de mesmo, danos processo. morais. Ó, por exemplo, um fator de risco que eu não mencionei aqui, né, mas que está dentro da grade do levantamento, assédio. Sim. Assédio, assédio no trabalho pode gerar um passivo trabalhista voltado para danos morais. Eu Você vejo tá, muitas empresas hoje já tendo esse controle, né? Dentro da sim, NR5, já entrou essa questão do assédio também, é obrigada, no treinamento da CIPA ali, você fazer esse trabalho, né, de divulgação, de como que a pessoa vai fazer quando ela é assediada, porque às vezes você tem muito essa questão do assédio vertical, horizontal, principalmente, às vezes, da liderança com o colaborador ali, que está abaixo ali no nível hierárquico, e não tinha esses canais de comunicação. Hoje as empresas já estão começando a fazer. E isso também vai estar linkado com os riscos psicossociais, certo? sim. Ó, você falou uma coisa interessante. Você falou sobre o assédio vertical e horizontal, e é uma estratégia que eu uso muito também. Por exemplo, o colaborador, quando o assédio é no nível dele vertical, ele não se importa muito, não. Mas se for do líder dele, ele já acha ruim. Você fica com Estranho, né? medo de perder o emprego ali também. Tem uma série de. Exato. Não, não, eu tô dizendo o seguinte, que se ele for ofendido pelo supervisor dele, ele Ah, sim. vai dizer assim, eu fui ofendido, eu fui assediado, você está entendendo? Mas o colega dele do lado pode brincar, pode assediar, porque ele não acha ruim, entendeu? Isso acontece O que está no muito, nível. né? Isso Ah, acontece muito no operacional. acontece, mas quando uma liderança brinca, a liderança não pode brincar nesse nível, porque senão vira assédio, entendeu? É por isso que no início, quando você me perguntou sobre a liderança tem que estar preparada até na abordagem. Se ela não for preparada para abordar os colaboradores, a empresa pode se dar mal nisso aí. Pode gerar muito assédio, muito problema para a empresa. O Paulo está fazendo
um comentário interessante aqui, William. Ele está falando que você Ah, não pode usar as mesmas técnicas aplicadas para trabalho de espaço confinado ou trabalho em altura também. Interessante o comentário dele. O Reginaldo Macieira, ele está fazendo a seguinte pergunta. Todo risco tem suas medidas de controle e qual seria a medida de controle do risco psicossocial? Seriam várias, mas né? aí são vários riscos psicossociais, né? Para cada um terá uma medida específica. Aí vai depender do diagnóstico primeiro, né, para ver quais as ações que a empresa vai implementar, certo, William? Exatamente. Por exemplo, se amarrar muito com a questão de ergonomia e se ver que o ambiente por si só estiver tóxico, ou seja, sem condição física para o pessoal trabalhar, primeira coisa vai ter que mexer no layout ali daquele local de trabalho, Sim. entendeu? Aquele ambiente, aquele layout ali está proporcionando um desconforto no pessoal, que por si só está gerando um fator de risco psicossocial. Então, são vários tipos de tratativas que as empresas podem fazer. E, esse, São muitas. e esses riscos, por exemplo, William, psicossociais não identificados ali no ambiente de trabalho, quais são as principais consequências aí dentro das empresas, por exemplo? O que pode acarretar isso, de fato? Quando você não tem identificado, você não vai conseguir tratar ele. Então, o Ah, que mais acontece quando isso não é identificado? ô, Márcio, o que eu estou prevendo que mais vai acontecer, sabe o que é? É o número do absenteísmo, tá? Afastamento. Porque, Aumentar. juntamente com essa inserção do risco psicossocial agora, que está bem claro na NR1, a parte da saúde está criando alguns CIDs, né? Que são aqueles códigos internacionais de doença. E esses CIDs estão surgindo no Brasil, vários CIDs voltados para a doença da psique, entendeu? Então, se a pessoa, se o colaborador, ele estiver se sentindo incomodado, se estiver se sentindo com que a empresa não está sendo bom para ele, primeira coisa, normalmente o brasileiro não pede conta, né? Ele vai no médico. Aí o médico vai mandar para um especialista. O especialista vai falar assim, não, tira a licença, afasta, e vai ter muito afastamento, tá? Eu acho que vai aumentar demais. Porque estão se criando vários CIDs. Eu Sim. já venho acompanhando isso aí. E tem muitas empresas com receio desse levantamento também, né? Porque hoje você citou, e tem muitos colaboradores ali que às vezes procura uma muleta ali para se afastar, para não ir trabalhar. E com esse levantamento aí pode ter um aumento desse número de afastamento, né? É, E mas, pode falar. mas aí que vem o contrário. Fazendo um levantamento eficaz, você também consegue identificar aquelas pessoas que não têm problema nenhum, que só estão fantasiando alguma coisa dentro da empresa, tá? Agora, William, eu queria Oi. aproveitar esse momento agora. Você falou da metodologia que você utiliza. E aí a pergunta que eu faço para você pode até citar aí, né, como é que você faz esse trabalho. Como é que você acha que tem que ser uma boa gestão desses riscos psicossociais aí dentro de uma organização? Como é que seria esse desenho aí, esse passo a passo para estar fazendo, né, toda a gestão desse risco psicossocial? Ó, primeira coisa, eu aprendi isso há muito tempo atrás, há mais de 20 anos, sabe? Quando você vai fazer um trabalho na empresa que envolve a empresa em geral, como um todo, você tem que ter equipes multidisciplinares, né? E a maioria das empresas não tem um profissional da saúde nesse quesito de doenças mentais, né? E algumas empresas têm psicólogos e tal, mas tem muito psicólogo que só faz trabalho de RH, você entendeu, Márcio? Sim. Eles não fazem o trabalho da psicologia mesmo, clínica, eles fazem o trabalho de RH, de recursos humanos, Principalmente em questão né? de Eu vejo recrutamento, né? É muito utilizado isso. exatamente. Então, as empresas, ou seja, vão ter que pegar esse profissional, primeiramente, pegar esse profissional e falar assim, ó, você tem que liberar esse lado seu aí da psicologia clínica para nos ajudar, né? E as empresas que não têm vão ter que contratar um profissional para
uma empresa, uma consultoria para dar esse apoio. Porque não vai ser tão fácil, não. Por exemplo, hoje, se eu não fosse psicanalista hoje, nós conseguimos fazer o levantamento? Provavelmente. Com eficácia? Talvez não. Com proficiência? Muito menos. Então é uma coisa que tem que se pensar. Da mesma forma que você tem os seus profissionais de empresa, por exemplo, você é engenheiro, Márcio, né, você paga um órgão que é o CREA, né, e você assume toda a responsabilidade dentro da empresa, não é isso? Com certeza. Então você está assumindo, porque você tem a expertise, você tem o conhecimento. E essa questão do risco psicossocial, querendo ou não, tem que ser voltado para a área da saúde. O médico da empresa tem que puxar isso aí, né? O SESMIT como um todo, e falar, gente, nós precisamos fazer isso daí. Mas nós temos que ter um apoio de um especialista na área mental. Isso aí não tem como fugir, não. Não tem como fugir, é a questão da expertise. Porque até o profissional que vai assinar isso aí, quem é que vai assinar? Quem é que vai assumir isso aí, Márcio? O engenheiro? O diretor? É complicado. É complicado isso aí. Os médicos, né? Eu estava conversando com um amigo meu que é médico, ele falou, nossa, esse ramo, William, vai ser bom para os psiquiatras, para os psicólogos e para os psicanalistas, que são os profissionais hoje que nós temos no Brasil, que podem dar total apoio para esse tipo de trabalho. Eu falei, eu sei disso, né? Eu já estou fazendo esse trabalho. Mas tem muito psicólogo aí que está desperdiçando um talento que ele tem, que é da psicologia clínica, sabe, Márcio? E estão mexendo com recrutamento e seleção. Então, as empresas vão ter que começar a separar isso aí. Agora, eu rodeei, eu acho que eu não tinha respondido. Então é o seguinte, primeiro, uma equipe multidisciplinar, um plano estratégico com a metodologia eficaz, né? Um fechamento, uma análise eficaz e medidas de controles eficazes. Esse é E o passo. também, e hoje tem várias ferramentas que podem ser utilizadas, até pelo fato da NR1, por exemplo, ela não te dá uma diretriz, ela te dá apenas, né, que você tem que fazer, mas não como fazer. Então, Uhum, tem várias metodologias que podem ser aplicadas, com certeza. certo? Essa Com certeza. metodologia, você poderia citar algumas aí, e a que você trabalha também, para o pessoal estar antenado aí? Ó, eu vou te falar, antes de falar a metodologia, eu vou te falar o seguinte. Na NR17, ela cita ela dá 4 modelos de riscos psicossociais. Não sei se vocês sabem, se o pessoal que está acompanhando aí sabe disso. Ela cita 4, tá? Eu trabalho com 29 riscos psicossociais. 29 hoje. Porque eu fui identificando, entendeu, Márcio? Eu Certo. fui garimpando e fui identificando. Eu trabalho com 29. E assim, e já dá muito trabalho você identificar 29 riscos psicossociais. Dá um trabalho, uma dimensão muito grande. Porque você trabalhar com 10 já é muito. Agora você imagina trabalhar com 29. Porém, eu consegui separar a grandeza é o seguinte: é, o meu, a minha metodologia que eu uso, minha não, né? Que eu fiz o curso, estudei, ela trabalha de 3 formas. Para empresas de grau de risco 1 e 2, que aí tem um Perfeito. questionário leve, para empresas de grau de risco 3, que é o médio, e para empresas de grau de risco 4, que é um questionário mais pesado. É onde se tem mais risco, né, Márcio? Sim, com certeza. Há de se Principalmente, convir isso. principalmente os riscos críticos aí, Willy, e eu destaco também que você falou que eu achei muito interessante. As empresas estão com receio desse levantamento, mas é importante fazer o levantamento até para ela se resguardar com relação à legislação e também mostrar que ela tem um diagnóstico e que ela tem um plano de ação para minimizar isso, né, esse tipo de situação que pode acontecer. Então, a empresa ela tem que fazer essa situação, principalmente com relação, a gente vê muita questão da comunicação dentro da organização. A liderança, você citou aí que vai pegar muita questão de liderança, principalmente que não está preparada ali para ter pessoas que eles vão liderar, e é os primeiros que têm que ajudar nesse papel.
porque eu vejo muita resistência da liderança também de fazer esse levantamento, até por medo de ser citado ali com relação a algo que não está fazendo de acordo ali com o que deve ser um líder de verdade. Com certeza. Ô Márcio, isso aí, só acrescentando isso que você falou, eu vi no LinkedIn outro dia uma apresentação de um auditor fiscal do Ministério do Trabalho, sabe? Que é um médico, e ele é lá de Brasília. E olha para você ver como é que isso vai casar com isso que você falou aí. E ele deu passo a passo lá, mostrando como vai ser, como as empresas serão fiscalizadas, entendeu? O que eles vão cobrar no final? Plano de ação e um laudo emitido por um profissional. Você entendeu? Do Um levantamento laudo de todo um profissional da área da da saúde, saúde, né? garantindo todo o levantamento de risco psicossocial. Isso é o que o auditor fiscal colocou no LinkedIn. Essa matéria deve estar no LinkedIn ainda. O pessoal quiser procurar lá, pode procurar que vai achar. Ele colocou em slides lá. Eu só dei uma lida rápida, eu nem salvei, porque eu já sabia o que eles vão cobrar a partir do final de maio, né, para início de junho, que eles vão começar a cobrar. Mas você falou uma coisa muito importante. Esse levantamento vai resguardar a empresa na parte de jurídica. Da mesma forma que o PGR resguarda, da mesma forma que o LTCAT resguarda, né? Toda documentação serve para resguardar a empresa também, lógico, né? E para dar um norte para a empresa começar a saber quais são os problemas que ela está tendo com pessoas, né? Porque hoje a cobrança, Márcio, assim, eu posso falar de um pouquinho de experiência, eu e o Paulo aí, né? A gente já está mais tempo na vida aí que vocês aí, você é um garoto novo ainda, né? A cobrança de 30, 40 anos atrás, quando nós começamos a trabalhar, não era tanta. Hoje a cobrança é muita. O resultado hoje é muito, né? E essa cobrança, ela por si só já gera uma pressão no trabalho. E essa pressão no trabalho é que vai aumentando vai maximizando essa questão de risco psicossocial, sabe? Vai fomentando isso aí. E não estou falando que a gente não tem que passar por pressão, todo mundo passa por pressão, mas é uma das características que tem que se olhar, né? O ambiente de trabalho, a pressão no trabalho, assédio. Então, assim vai desenvolvendo todos esses tipos de riscos psicossociais, que no final das contas vai gerar um transtorno, né? Você vê assim, por exemplo, é, há muitos anos atrás, quando eu trabalhava lá na Votorantim, vou dar um exemplo, eu acompanhei um rapaz lá que afastou por síndrome de pânico. E eu não tinha muito conhecimento sobre isso, sabe? O Eu Maurício comecei a. O Maurício Codalupe, que trabalhou com você na Votorantim, entrou na live aí também, a Shirlene, Ah, o Maurício entrou. acabou de entrar aí na live também. Ah, Obrigado legal. pela participação. Davi Costa, Rafaela também. Agradecer ao Maurício, pessoal pela audiência. Mas pode continuar, Will. o Maurício, nós trabalhamos juntos. Aqui. Então, quando eu tive essa oportunidade de ver o que era um transtorno da psique, foi lá em Juiz de Fora, a primeira vez. Isso tem mais de 20 anos. E, tipo assim, esse rapaz não poderia trabalhar nem à noite, ele tinha medo de tudo, ele tinha medo até da sombra dele. E ele mudava, a parte fisiológica dele muda, ele começava a suar, tinha diarreia. É uma coisa de louco essa questão da psique, não é fácil, né? Então, só acrescentando o que você falou aí, essa questão da empresa resguardar a parte jurídica, esse levantamento vai ser primordial para essa questão da psique, dos riscos, dos fatores psicossociais. Vai ser muito importante. Eu acho que o que vai segurar, livrar a empresa de ter um passivo trabalhista é esse levantamento. Não tem outra coisa, não. Porque se não apresentar para o Ministério do Trabalho, eles vão autuar. Eles vão autuar e vão multar. É assim, eles chegam lá, autuam, dão 10 dias. 10 dias você não faz o levantamento, né? Dependendo da empresa, né? Se for uma empresa de... Então, é complicado essa parte aí. Essa parte aí, você que já trabalha em empresas há muito tempo, você sabe como é que é isso. A cobrança da fiscalização, né, Márcio? Não, com certeza. E uma coisa que é interessante também, William, a gente sabe que a maioria dos acidentes acontece aí por comportamento de risco, né? As decisões que o Isso. colaborador toma na hora que ele está fazendo uma atividade crítica, principalmente os riscos críticos, né? Atividade de altura, espaço confinado.
atividade com equipamentos energizados, Tem. bloqueio de energia, tem toda essa parte. Aí você citou que você trabalha com a metodologia que tem aí os questionários de acordo com o grau de risco das empresas, né? 1, 2, 3, 4. Como é que Sim. você acha que esse levantamento psicossocial vai contribuir para ajudar no controle dos outros riscos físicos, químicos, biológicos e principalmente os riscos de acidentes? Vou te dar um exemplo. Eu vi olha que legal, bacana isso aí, né? Você tocou nesse assunto aí, eu vi um reel seu no Instagram, você falando sobre decisões, né? Todo mundo tem essa decisão, não é isso? Só que é Sim, o seguinte, aí a pessoa vai ter uma decisão para risco crítico. Vamos dar um exemplo aqui, risco crítico, trabalho à altura. Poderia falar de espaço confinado, qualquer um. Trabalho à altura. Aí vem aquele questionamento. Mas será que essa pessoa que está trabalhando em altura, ela foi realmente preparada para trabalhar em altura? Será que ela não tem dúvida? Será que ela não tem medo? Será que ela não tem confiança? Isso que eu estou enumerando para vocês são riscos psicossociais, hein? sim. Então, você acaba enumerando os riscos psicossociais de todas as atividades, principalmente as críticas. Porque tem pessoas que trabalham só para garantir o emprego, Márcio, mas ele não tem condição de trabalhar numa certa atividade, não. Aí, quando você falou que acontece os acidentes, quando a gente vai fazer análise de investigação de acidente, você vai lá, você vai fazer a ramificação do sistema, falha do sistema, né? Mas você nunca vai ver numa análise de acidente falando sobre risco social. Você já viu alguma vez? Não. Já, nem vai A gente, ver. algumas empresas já estão mais adiantadas aí, principalmente nos PGRs aí de grandes mineradoras, já trabalham essa questão dos riscos psicossociais, mas de uma forma bem rasa, né? A gente vê alguns PGRs aí com esse levantamento, mas nesse nível aí não. Tem uma pergunta aqui, William, do Teodoro, parece. Ele está falando aqui, prezado William, na sua opinião, os riscos psicossociais será implementado devido ao grande número de absenteísmo, principalmente os atestados? O que não entendi. Repete, por favor, a Ele pergunta. está perguntando se a implantação dos riscos psicossociais tem a ver com o grande número de absenteísmo e também de atestados. Ah, sim, não, não. O número, ele deve estar querendo perguntar sobre o que está acontecendo no Brasil como um todo, né? Isso. Não. No caso, foi pela comprobabilidade das doenças ocupacionais, afastamentos. Entendeu? Os É, afastamentos que foram desencadeando é que gerou essa questão aí. mas faz sentido que ele perguntou atestados, aí tem a ver aí com afastamentos, né? Tem sim. E Tá tudo unificado aí. Paulo Rocha também está falando aqui, né, que atuar na liderança é um caminho para melhorar o futuro, mas como identificar empregados que hoje já estão com potencial para se enquadrar em algum problema dos novos riscos? Só fazendo levantamento. Só com diagnóstico, né, William? Só com diagnóstico. Não tem outra forma, Paulo. Só fazendo o diagnóstico, né? É por isso que eu falei, tipo assim, eu estou atendendo as empresas e eu falo lá, mas como que é feito esse levantamento? Ó, ele é parecido com uma sessão de psicanálise. É individual, é um por um. Eu tenho que entrevistar as pessoas, eu tenho que jogar as perguntas para as pessoas, né? Deixá-las à vontade para extrair o maior número de informações possíveis e eficazes, né? Por isso que eu falo com você que é diferente da pesquisa de clima, tá entendendo, Márcio? Sim. Mas assim, os que já têm, a pergunta do Paulo é muito boa. Aqueles que já têm a tendência, que já vê um perfil assim, é só fazendo imediatamente o levantamento e colocando tratativas em ação. Não tem outra coisa, E não. com o levantamento aí vai servir para você comprovar aquela situação ali do indivíduo também, né, William? Com o próprio Sim. levantamento. Ó, você consegue fazer o levantamento. Eu vou falar assim: qualquer empresa consegue fazer, tá? O que eu faço hoje é o seguinte: eu faço levantamento por setor, por gerência, por idade, por tudo. Eu tenho umas características que eu uso nas pessoas que na hora que eu entrego o relatório, o laudo para a empresa,
Eu entrego também com um dashboard separado por cada tendência, para ficar uma leitura mais fácil para eles, sabe? E não tem como, assim, até hoje eu não vi, sabe? Conseguir fazer um trabalho desse risco psicossocial eficaz sem usar uma metodologia forte, sabe, Márcio? Sim. Tem que usar uma metodologia forte. Tem que usar um profissional da área da saúde que entenda, que saiba fazer uma abordagem eficaz, entendeu? Que não misture as coisas. É complicado. A gente está falando da mente do trabalhador, né? E a mente, ela é individual. Cada um tem sua mentalidade. Cada um tem sua psique. E tem mais uma pergunta do Teodoro aqui, ó. Ele está perguntando o seguinte, William: essa implementação terá um resultado positivo ou será muito complexa? Não, não é complexa, não. A tratativa para esses tipos de risco psicossocial, ela, por si só, ela já existe na maioria das empresas, só não são implementadas. Quando eu chego lá, eu vejo, entendeu, Márcio? Só não são E o, implementadas. e o Raimundo Tomé está perguntando aqui qual que é a maior fonte de identificação dos riscos psicossociais. A maior fonte de quê? De identificação dos riscos psicossociais. Essa pergunta dele está meio maior Eu acredito que fonte de ele está identificação. querendo saber qual método, né, talvez, ali, como é que ele vai, o que ele vai Não, utilizar para tem, identificar, certo? tem vários métodos, né? Por exemplo, aquele, eu posso falar por mim, né? E algumas empresas que usam outras metodologias. Eu cheguei em empresas aí que eles estavam fazendo lá questionários de 20, 30 perguntas. Eu tenho um questionário de 49 perguntas, que é o menor, eu tenho um de 79 e tenho um de 120. Mas é o que eu falei, vai ser de acordo com o Para grau de cada risco da nível de empresa. risco, né, Will? Exatamente, conforme o grau de risco da empresa. Eu não posso pegar um levantamento de grau de risco 4, jogar numa empresa, numa loja, num comércio. Eu arrebento o Sim. comércio. Eu não posso fazer isso. Agora, tem um setor que tem um grau de risco baixo, mas é um dos maiores setores que tem risco psicossocial. Você sabe qual que é? Não faço a mínima ideia. Setor bancário. Bancário, pressão, né? É estresse. É estresse um atrás do outro. A maioria do pessoal que se afasta em banco é devido a estresse, risco psicossocial. E muito relacionado também àquela pressão da pessoa ter que fechar contrato, vender consórcio, bater Ex meta. exatamente. Ah, você falou a palavra-chave. A questão de meta. Todas as empresas hoje têm meta, né? E essa, essa questão de não atingir meta ou não é um risco psicossocial, tá? Olha para você ver, nós já falamos, a gente já deve ter falado uns 10 aqui, fora os 4 da INR 17, hein? Se o pessoal anotou aí, eles vão ficar E por tem mais dentro. uma pergunta do Reginaldo aqui, ó. Ele está perguntando se tem alguma relação em riscos psicossociais e testes psicotécnicos, que é geralmente utilizado na admissão do funcionário. Não, o teste psicotécnico, o pessoal da psicologia usa para fazer a medição cognitiva das pessoas, né? É grau de Entendi. inteligência, inteligência espacial, essas coisas não tem muito a ver não, Reginaldo. Tá mais voltado para o indivíduo, né, o William? Exatamente. A parte Os riscos cognitiva psicossociais para o ambiente, né? Para é o ambiente de trabalho. exatamente. É aquilo mesmo. Eu falei as características do ambiente do trabalho. Ô, William, a gente está Oi, chegando no final da nossa live. Tem uma hora que a gente está conversando. O tempo passa rápido. Com certeza passa a gente vai rápido. ter que marcar outra, porque não vai dar tempo da gente falar de tudo aqui hoje. Vamos Mas antes da sim, gente vamos marcar outro. encerrar e passar para você aí para fazer as considerações, agradecer o pessoal. Tem uma pergunta do Maurício Guadalupe aqui. Ele está perguntando qual o futuro das empresas que não implementaram o levantamento psicossocial. Quem não fazer o que a norma está pedindo a partir do dia 26 de maio de 2025? Ó, primeiramente, se a fiscalização, respondendo ao Maurício aí, se a fiscalização bater, vai autuar. Vai autuar, vai dar o prazo de 10 dias, né, para a empresa fazer a sua defesa da autuação.
em 10 dias ela não vai conseguir fazer o levantamento, ela vai ter que apresentar na delegacia do trabalho e vai ser multada. Eu não sei se vocês acompanharam aí a relação dos valores de multa dessa parte de saúde e segurança foi atualizada pelo governo, vocês chegaram a ver, Márcio? Por exemplo, como o risco psicossocial tem que estar dentro do PGR, não é isso? Sim. A multa do PGR ela vai de 3 mil a 340 mil reais. Olha para você ter ideia. Bem significativo, né? Então uma empresa aí de médio, pequeno porte não pode nunca tomar uma multa dessa, né? Aí fecha as portas. Mas assim, a partir de dia 26 de maio vai começar a fiscalização. Eu creio que vai começar no início de junho. Eles vão começar a ir nas empresas a fazer a abordagem e vão pedir o PGR, não tem risco psicossocial, vão atuar e vão multar. E vão dar o prazo. Né? Porque eles isso foi falado em julho, em agosto do ano passado. Final de julho e agosto do ano passado, que já era para ter começado o levantamento. Não é agora que é para começar o levantamento, não. Agora vai começar a fiscalização. Entendeu? Eu não sei se eu consegui responder para o Maurício, mas o futuro das empresas é esse. Elas serão autuadas e multadas. É multa e mais problemas no ambiente também, porque o principal objetivo é identificar para ter as ações para evitar, né, William? Agora, William, eu gostaria... Pode falar. Não, olha, para você ter ideia, o governo é tão esperto que eles já fizeram a atualização dos valores de autuação e multa antes de vigorar a parte do risco psicossocial. Eles não são bobos, não. Maurício agradeceu. Obrigado pela pergunta, Maurício. Ele está falando que foi perfeito e claro o seu esclarecimento aí. Agradecer ao Rafael também pela participação, o Fernando, todo mundo que está participando aí. Muito obrigado pela audiência. William, agora eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Infelizmente, a gente chegou no final. O papo, quando é bom, passa rápido. Eu nem percebi que já tinha dado 1 hora aqui. Mas pode deixar uma mensagem final para o público que está assistindo aí, gente, aí, por favor. O que eu posso falar para as pessoas né, que eu creio que a grande maioria que está aí participando da nossa live hoje é pessoal voltado do SSMA, né, Márcio? Com certeza. E é o pessoal que corre atrás, que quer fazer a diferença, quer fazer a mudança, né? É um desafio novo essa questão de risco psicossocial. Não é novo, porque isso já era abordado no NR17 há muitos anos, né? Só que não era fiscalizado, né? Não era cobrado. Só que com esse aumento de absenteísmo, de afastamentos, atestados e tudo mais, isso começou a gerar um prejuízo para as empresas, mas muito mais para o governo federal. Então o governo falou, opa, não quero não, vocês vão ter que fazer esse levantamento e cuidar dos seus trabalhadores. Só eu que vou pagar a conta? Não. Né? Então, a minha consideração que eu falo para os profissionais que estão aí é a seguinte, conversem com suas lideranças, façam o levantamento, corram atrás. Nisso aí, eu já estava me preparando há mais de 2 anos atrás. Né? Isso tem que ler bastante, tem que estudar bastante, não pode ter controvérsias, né? Tem que ter um trabalho sério. Mas aqui é o que eu falo, procura um profissional da saúde, né? Um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista para ajudar nesse trabalho. Porque não é um trabalho fácil para fazer, não. Mas é um trabalho, assim, tão importante quanto o que o trabalho que o engenheiro de segurança faz no PGR, no LTCAT, que o médico faz nos ASUS. É um trabalho que vai complementar e fechar o ciclo do SSMA. Ok? Show de bola. É isso aí, Márcio. O último comentário do Paulo aqui, ele está falando que se não identificar o que é trabalho e o que é família, vai virar tudo B91. Comentário do Paulo Salles aqui. Não, deixa eu responder para o Paulo. Mas esse levantamento já faz essa separação também no questionário, Paulo. Já se faz também. Filtrar. Consegue filtrar também. Agora, a Radiane está perguntando, pedindo aqui para indicar uma leitura para o time SST relacionada a esse tema, William. O que você teria para indicar de literatura aí? Hoje você não vai achar nenhuma literatura sobre risco psicossocial. Você vai ver
muitas palestras, muitos cursos aí que pessoas estão desenvolvendo pelo país todo e estão fazendo isso que a gente está fazendo aqui nessa live, sabe? Um profissional da saúde, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra estão fazendo palestras e mostrando para as pessoas o que tem que fazer. É isso que está acontecendo, né? Eu posso indicar uma literatura do manual do COPSOC, que é essa metodologia, né? Mas ela é muito técnica, né? A linguagem dela é muito voltada para a área da psicanálise. Mas, assim, não tem literatura hoje não, Márcio. É muito complicado. Eu não achei ainda não. Vão surgir literaturas, eu acho que a partir do ano que vem. Show de bola. William, e o pessoal que quer aprofundar mais aí com você, quer saber mais sobre o seu trabalho, qual que seria o contato que você poderia disponibilizar para a turma aí? Eu posso passar meu WhatsApp, eu não ligo não. Posso passar. Pode falar o número para a gente aí? É 31 99941 7982. Pode mandar pergunta, que eu vou tentar tirar as dúvidas para todo mundo aí. E também, se quiser contratar o seu trabalho também para fazer o levantamento, né? Esse contato também. aí. Pessoal, também por esse WhatsApp. Gostaria de agradecer, o tempo nosso está estourado, mas com certeza a gente marca para uma próxima oportunidade para falar mais sobre esse tema, que com certeza está gerando muita dúvida nos profissionais de segurança. Agradecer a todos aí pela audiência, pelas perguntas, pelos comentários. E até aí a próxima quinta-feira, no mesmo horário, nesse mesmo canal, com um tema relevante relacionado à saúde e segurança do trabalho. William, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi uma honra ter recebido você aqui. E vou convidar você para outros temas aí, que você, na área de segurança do trabalho, aí são quase 30 anos, né? Com certeza tem muito a contribuir com a gente aqui, com as pessoas que estão nos assistindo aí. Muito obrigado e um forte abraço. Um abraço, fica com Deus. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.